Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, uma pergunta que não consegui colocar, dado a falta de tempo na primeira ronda, que diz respeito às alterações à legislação laboral. A Sra. Ministra diz que não há divergência no discurso do Governo, que todos os Srs. Ministros dizem que é preciso fazer uma avaliação. Isso não corresponde à verdade, lamento de informá-la, Sra. Deputada. O Sr. Ministro das Finanças já disse por diversas vezes que está disponível para discutir essas alterações, juntamente com o PSD e com aquilo que é a exigência ou a imposição da Comissão Europeia. O Sr. Ministro Vieira da Silva, que até agora disse que tínhamos a legislação adequada, recentemente numa entrevista, que não foi desmentida, disse que não fechava a porta a essa negociação. E, portanto, a pergunta que eu lhe quero deixar, Sra. Ministra, vai o Governo, sim ou não, ceder ao PSD no que diz respeito a uma alteração da legislação, mesmo que seja transitória, mesmo que não implique a alteração do Código de Trabalho, se vai ou não ceder nessa exigência, porque o PSD foi buscar aquela medida ao baú das medidas bafientas do neoliberalismo do tempo de Cavaco Silva, que é preciso mais precariedade e que a precariedade resolve os problemas do país. Além de ser mentira, não é? Não resolve problema absolutamente nenhum. O Governo tem dado sinais que está disponível para negociar com o PSD. Diga lá em que pé é que estamos e, de uma vez por todas, entendam-se no discurso, porque o que foi dito e o que a Sra. Ministra diz não é exatamente a mesma coisa. No que diz respeito às restantes questões que foram colocadas, Sra. Ministra, eu, na nossa opinião, diálogo social não quer dizer exatamente a mesma coisa de que ataca aos trabalhadores e aos mais desprotegidos. O consenso não é atacar os trabalhadores para não exigir nem um cêntimo que seja aos patrões e aos grandes grupos económicos. Porque é isso que tem acontecido, Sra. Ministra. A Sra. Ministra faz um discurso de diálogo social. Qual diálogo social? As medidas são todas para o mesmo lado. Não exige um cêntimo que seja à banca, aos seguradores, aos grandes grupos económicos que enriqueceram com a crise, continuam a enriquecer e não lhes pede um cêntimo. Como é que a Sra. Ministra não concorda que eles paguem 25% de IRC? Como é que não concorda? Sabe quanto é que isto dava de receita? Dava bem mais do que aquilo que pretende poupar nas prestações sociais, 200 milhões de euros. Porquê é que não cobra 20% de todo o dinheiro, e não é pouco, que vai para os offshores, que não paga imposto? Porquê é que não lhe cobra, Sra. Ministra? Porquê é que não toma essas medidas que foram propostas pelo PCP? É que no conjunto destas medidas que nós apresentamos, nós tínhamos receita de mais de 2.500 milhões de euros, Sra. Ministra. Bem mais do que aquilo que o PEC alguma vez prevê. E a Sra. Ministra não pode dizer que está em diálogo social para utilizar essa desculpa para atacar os trabalhadores e não fazer absolutamente mais nada. No que diz respeito ao IFP, o PCP não utiliza os dados do IFP para análise do desemprego. Utilizamos sempre os do INE e do Eurostat e da OCDE. E esses são coincidentes no aumento sucessivo de desemprego. E não adianta enfiar a cabeça na areia. E não se trata aqui de ser depressivo ou deixar de ser depressivo. É tratar de analisar a realidade, Sra. Ministra. O que o Governo faz é utilizar os dados do IFP para dar a volta, enganar a opinião pública e enganar também os senhores jornalistas, diga-se passagem, dizendo que há sinais positivos utilizando os dados do IFP. Mas não explica, a Sra. Ministra não explica como é que desaparecem 50 mil desempregados dos dados do IFP. A Sra. Ministra diz que há sinais positivos e dá os dados do IFP, mas depois faz desaparecer 50 mil desempregados dos dados do IFP. Não pode ser, Sra. Ministra. Isto é enganar as pessoas. Os dados reais do desemprego são claríssimos. Há um aumento sucessivo do desemprego e o Governo não quer sequer reconhecer esta matéria. No que diz respeito à condição de recurso, Sra. Ministra, não se trata aqui de eficácia ou de meia eficácia. Trata-se sim de poupar 200 milhões de euros. E para poupar 200 milhões de euros, responda lá, Sra. Ministra, quantos beneficiários é que vão ser prejudicados? A quantos beneficiários vai ter que cortar prestações para poupar 200 milhões de euros? Por fim, Sr. Presidente, eu não quis estar a fazer nenhum pedido de defesa da honra, não era o caso, mas peço-lhe aqui alguma tolerância, é que não se trata aqui de nenhum ataque aos serviços públicos, Sra. Ministra. A Sra. Ministra distorceu as coisas. Não se trata nada disso. Nós sabemos que a Segurança Social não tem os recursos humanos suficientes para os trabalhos hoje em dia. Há centros de emprego e institutos de emprego e formação profissional que não têm as pessoas para o atendimento sequer. E a pergunta foi, tem a Segurança Social os recursos humanos suficientes para aplicar essas medidas? Na nossa opinião, não tem. E, Sra. Ministra, para concluir, no que diz respeito ao subsídio de desemprego, perguntar-lhe, fala das medidas perversas que desmotivam. Sra. Ministra, é ou não verdade que o subsídio de desemprego é 65% do salário de referência? E, portanto, bem superior do salário que as pessoas recebiam quando estavam no ativo. É ou não verdade? É ou não verdade que a Sra. Ministra, com estas declarações, temos que reduzir os custos diretos e indiretos de trabalho? O que está a dizer é
temos que reduzir a força, o pagamento da força de trabalho. Isto é, temos que reduzir salários. É esse o objetivo das medidas do Decreto-Lei de alteração ao subsídio de desemprego e que vão agravar a crise e não vão resolver problema absolutamente nenhum do nosso país.